me alumia. O Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe traz até você a Pastoral Social da Igreja. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. 10º tema, o curso de Doutrina Social da Igreja, Pensamento Social Cristão. Eu vou hoje então comentar as duas outras encíclicas sociais do Papa João Paulo II. O Papa escreveu 3 encíclicas sociais. João Paulo II primeiro escreveu a encíclica sobre o trabalho humano, que nós comentamos no tema passado. E agora, hoje vamos resumir um pouco, falar um pouco as duas outras encíclicas, tê-las presentes, porque elas também complementam e ampliam alguns temas que já foram abordados nessa encíclica anterior. Nós vamos então ver a chamada encíclica, a encíclica que tem o título Solicitudo Rei Socialis, sobre a solicitude social da Igreja. E ela foi escrita em 1987, no 20º aniversário da encíclica Popularum Progresso. Nós já comentamos aqui. Portanto, 20 anos depois de Paulo VI escrever aquela encíclica belíssima sobre o progresso dos povos, o Papa retoma esse tema para mostrar mais alguns outros aspectos. Eu vou ressaltar 2 desses aspectos. Depois vamos falar também da encíclica dos 100 anos da Rerum Novarum, que foi escrita em 91. Então, a Solicitudo Rei Socialis. E para nós entrarmos nestas reflexões, vou, como sempre, fazer primeiro com vocês a oração do ano do laicato. São os leigos que são chamados a vivenciar, pôr em prática, atuar esta belíssima doutrina tão rica, tão esclarecedora, tão valorizadora das pessoas envolvidas neste mundo do trabalho e em todo o desenvolvimento. Oração do ano nacional do laicato. Ó Trindade Santa, amor pleno e eterno, que estabelecestes a Igreja como vossa imagem terrena, nós vos agradecemos pelos dons, carismas, vocações, ministérios e serviços que todos os membros de vosso povo realizam como Igreja em saída para o bem comum, a missão evangelizadora e a transformação social no caminho de vosso reino. Nós vos louvamos pela presença e organização dos cristãos leigos e leigas no Brasil, sujeitos eclesiais, testemunhas de fé, santidade e ação transformadora. Ó Trindade Santa, nós vos pedimos que todos os batizados atuem como sal da terra e luz do mundo, na família, no trabalho, na política, na economia, nas ciências e nas artes, na educação, na cultura e nos meios de comunicação, na cidade e no campo, em todo o planeta, nossa casa comum. Nós os rogamos, ó Deus uno e trino, que todos contribuam para que os cristãos leigos e leigas compreendam a sua vocação e identidade, a sua espiritualidade e missão, e atuem de forma organizada na Igreja e na sociedade, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres. Isso vos suplicamos, ó Trindade Santa, pela intercessão da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, modelos para todos os cristãos. Amém. Então, primeiro tema hoje, são 2 temas. Um é sobre o 20º aniversário da Popularum Progresso, do desenvolvimento dos povos, de João Paulo II. A encíclica se chama Solicitude Social da Igreja, 1987. Vou fazer 2 destaques e depois ler algumas passagens dessa encíclica. O primeiro destaque dessa solicitude social é que ela aprofunda o tema do desenvolvimento em 2 dimensões. A situação dramática de muitos países do chamado terceiro mundo. Tem países passando miséria, países que estão passando fome. Na África e em alguns países da Ásia, ainda hoje essa situação é dramática. Né? Quem acompanha um pouco as notícias, né, sobre o Iêmen, sobre também o Bangladesh, por exemplo, só para citar 2 países, o Iêmen
África, onde há pessoas morrendo de fome, e também em Bangladesh, dá-se conta como isso é tão atual, essa dramática situação da pobreza em muitos países muito povoados e que têm poucos recursos e também politicamente não estão bem organizados, né? E a outra dimensão desse desenvolvimento que o Papa assim, quer acentuar nessa encíclica, o sentido, as condições, exigências de um desenvolvimento digno da pessoa humana, que não consiste só no crescimento material, porque isso acaba beneficiando alguns, né? Alguns enriquecem, mas que o desenvolvimento seja feito, aconteça, né? Para beneficiar a todos e possa, em primeiro lugar, beneficiar aqueles que trabalham e aqueles que necessitam. Claro que aquele que produz, aquele que investe, também deve ter uma parte daquilo que produz, mas não a parte de leão, onde ele acaba, no fim, não só enricando, né, mas tornando-se quase que o dono absoluto de tudo, né? O capital hoje está se afirmando, né, como um ídolo, diz o Papa. E essa economia mata, diz ainda o Papa Francisco. Então, a primeira coisa que essa encíclica acentua são essas situações novas nesse processo de desenvolvimento neste mundo globalizado. A segunda coisa, que aparece muito claro na encíclica, né, é a natureza moral do verdadeiro desenvolvimento, que se distingue do mero progresso material. O desenvolvimento não se pode medir só por aquilo que se tem, mas por aquilo que a pessoa é, aquilo que a pessoa dignifica, aquilo que é o crescimento de cada um que produz o seu bem-estar, a sua felicidade. O desenvolvimento vê a paz como fruto não só da justiça, mas também da solidariedade. Então a encíclica vai mais longe para dizer que o desenvolvimento, né, não é só produto, né, não é só fruto da justiça, a paz. Né? Nós aspiramos a um mundo desenvolvido que é um mundo mais pacífico, né? Porque enquanto tem gente passando fome, isso não é paz. Então, a paz é fruto da justiça, de uma justa distribuição de oportunidades e recursos. E também, e a segunda coisa, quando essa justa distribuição não dá conta de tudo, precisamos da solidariedade. Então, diz a encíclica que opus solidaritatis est pax, a paz é obra também da solidariedade. Os países ricos, os países que têm muito, né, e cujo enriquecimento às vezes foi produzido também com contribuição desses países pobres, eles têm obrigação de devolver uma parte daquilo que lucraram com as suas empresas lá naqueles países hoje pobres, né, subdesenvolvidos, repassando, né, recursos, fundos, por exemplo, para projetos de desenvolvimento, né, que são desenvolvidos pela ONU ou por outras agências internacionais, sobretudo as ONGs, e quando bem geridas, bem administradas, elas produzem um grande fruto, né? Por exemplo, né, os médicos sem fronteiras, né, os médicos que vão voluntários para esse mundo afora, claro que precisam de recursos para poder viajar, se manter no lugar onde eles vão, né? Mas eles são realmente uns heróis, e essa uma coisa, e eles fazem o quê? Praticam a solidariedade. Eles ficando aqui, eu conheci um médico desse, né? Ele ganhava muito bem aqui e passava um mês por ano lá na África. Aí é miséria e é atendimento daquele povo, ele conseguia assim, às vezes tirava do próprio bolso, mas lá estava ele, Médicos Sem Fronteiras, é uma grande organização, faz um trabalho magnífico. Eles estão presentes lá na Síria, né? Eles estavam num daqueles hospitais bombardeados, teve Médicos Sem Fronteiras que até morreram lá, são mártires, esses são mártires da solidariedade moderna, né? Da presença lá nesses países. E nós temos também nessa linha da solidariedade, né, o fundo da ONU, né, para a alimentação, né? É um grande fundo onde vão os estoques de países que, né, todos guardam um certo estoque, chega um ponto em que já não precisa guardar aquilo, ou então, se guardam mais tempo, começa a vencer. Então, distribua isso, não deixa estragar. Então, a ONU arrecada, eles têm uma frota de aviões que levam esses alimentos para o mundo afora. Um dia eu conheci um piloto desses, um piloto lá na Alemanha, ele é da Suíça, e ele então, ele veio lá na casa da minha irmã e contou um pouco a história dele, né?
porque ele foi lá para Bangladesh, né? Diz que às vezes era com risco de vida, porque as pistas onde eles aterrissavam, né? Os aeroportos eram muito precários, eram cheios de buracos, né? Então, e segundo, estava cheio de gente lá, quando ele aterrissava, vinha cair em cima. E lá o exército não tinha nem condições de controlar, todo mundo queria de qualquer maneira se apostar aqui, receber lá algo para comer, né? Estavam morrendo de fome. Então, era um drama para eles. Olha, ele disse que 3 vezes ele correu risco de vida nessas situações, né? E tal. E numa dessas, ele recebeu uma notícia lá da sede da ONU, em Genebra, e que disseram que ele voltasse quanto antes. Ele voltou para receber a notícia da morte da mulher, né? Ele ficou chocadíssimo, né? E depois ele deixou esse serviço, né? Porque aquilo o atingiu muito, né? Claro, ele estava lá naqueles fim de mundo, naquela miséria, né? Mas esses também, para mim, são heróis, esses pilotos, né? Do Fundo Mundial da Alimentação, né? E que também agora na Síria estão lá. Uma das poucas fontes de alimentação daquele povo são as doações que vêm da ONU, né? Do Fundo Mundial de Alimentação. Eles formam filas imensas. Podem ver lá na televisão, do povo lá esperando receber lá 1 quilo de arroz ou de qualquer coisa para comer. Porque é uma miséria, é um sofrimento. O pior sofrimento é a fome, né? Vocês já pensaram, né? O que significa isso? Então, nós temos que, sim, e o Papa fala disso, que é preciso praticar a solidariedade. Não só naquele pequeno mundo onde nós estamos, né? Aquela pessoa jogada lá na esquina da rua, né? Eu vou lá falar com ele e depois, quem sabe, eu aviso aí a prefeitura, né? E tem um serviço de atendimento das pessoas que vivem em situação de rua, né? Tem obras aqui em Pelotas magníficas, né? De oferecer não só o sopão, tem o sopão, quartas-feiras à noite, lá tem um sopão para esse povo, né? Mas também outros atendimentos, assistentes sociais que vão lá, atendem essas pessoas. Isso é na situação de extrema pobreza. Mas também outras situações, né? De se ajudar as pessoas a, né, criar iniciativas, né, que possam, por exemplo, complementar a sua renda, né? Através de grupos de produção solidária. E da economia chamada economia solidária, né? Que é essa forma de produção em que as pessoas se organizam, se cotizam, conseguem os materiais para produzir e uma máquina de costura, e lá vão fazendo as suas costuras e conseguem depois vender no brechó, fazer uma renda a mais, né? Então isso é que corresponde à dignidade, isso a gente consegue. E é preciso de solidariedade, porque as pessoas às vezes não têm nem o recurso necessário para conseguir os instrumentos com os quais eles possam trabalhar. Então, a solicitude Rei Socialis que nós... E eu queria ainda desta encíclica, né, pegar alguns textos aqui que fui assinalando, né, a solicitude Rei Socialis fala então dessa dimensão humana do desenvolvimento no mundo moderno, né? Uma ética vinculante. Vejam, essa encíclica fala, né, que a ética da justiça e da fraternidade, ela é vinculante, né? Nós não podemos esquecê-la, nós não podemos achar isso no número 38 desta encíclica. Vamos ver se aqui eu posso citá-la para vocês, né? Uma ética vinculante. No contexto dessas reflexões, né, que ele faz sobre da economia voltada para o desenvolvimento verdadeiro, né? As decisões de pôr-se a caminho ou de continuar a marcha, né, para um desenvolvimento autêntico humano, antes de tudo, comporta um valor moral que os homens e as mulheres que acreditam em Deus reconhecem como requerido pela vontade divina, único e verdadeiro fundamento de uma ética absolutamente vinculante. A ética, né, da justiça social é uma ética vinculante para quem tem fé. Eu realmente devo me ater a isso, porque nosso
último, né, como diz o próprio Cristo, no último momento da nossa vida, nós somos julgados pelo bem que nós fizemos ao irmão e aquilo que deixamos de fazer. Deus não vai perguntar quantas missas você assistiu, vai perguntar aquilo que fizeste ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Jesus nos lembra a importância que o mandamento primeiro é o amor a Deus e ao próximo, né? E aí isso se exprime através dessa solidariedade, né? Então vejam como a solicitude social tem a ver com tudo e que diz respeito à nossa participação. E agora ainda umas palavrinhas sobre essa outra encíclica, né? A outra encíclica é chamada Centésimos Anos, a terceira encíclica de João Paulo II. Esse Papa escreveu 3 encíclicas sociais, uma sobre o trabalho, outra sobre a solicitude social e a terceira sobre o centenário da Rerum Novarum. E aí você destaca 4 pontinhos. Primeiro ponto é o contexto, né? Foi escrita em 91, imagine, em 91 tinha acabado de cair o muro de Berlim. Aí foi toda a virada, né, naquele tempo, da derrocada do sistema soviético, o fim da Guerra Fria. Então, o fio condutor das reflexões do Papa, né, é sobre a reciprocidade entre Deus e o homem. Reconhecer Deus em cada homem e cada homem em Deus é condição de um autêntico desenvolvimento humano. E aqueles sistemas que esqueceram Deus e botaram um ídolo em seu lugar, eles acabaram cometendo as atrocidades que nós vimos tanto no socialismo real, o socialismo real, que matou milhões de pessoas, violentou a liberdade das pessoas, assim como também o capitalismo selvagem e o nazismo, sem falar do nazismo, que foi uma coisa horrorosa, né? Então, a segunda reflexão do Papa, né, fala, então, que emerge a continuidade de 100 anos de ensino social, né? Centésimos anos, fala de 100 anos da doutrina social da Igreja, né, começada com Leão XIII, em 1891. Então, há uma continuidade fundamental. Os grandes temas sempre voltam: o valor do trabalho, o desenvolvimento justo e solidário, o bem-estar, o bem comum como grande norma e grande regra, os princípios basilares da concepção cristã da organização social e política. Nós vamos ainda falar disso num próximo programa, desses princípios e desses valores que a doutrina social da Igreja propõe. Terceiro, esta encíclica fala do conceito de solidariedade. Nós já antes comentávamos, né, essa solidariedade que tem que complementar o termo justiça, né? A solidariedade nas situações que há necessidade de uma guerra. Aí tu tem que ter solidariedade com esse povo todo que perdeu tudo. Os refugiados que estão chegando aí aos centenas, aos milhares, inclusive da Venezuela. Hoje estão chegando milhares no Brasil, no norte. O que fazer com isso, né? Solidariedade com esse povo, né? Eles estão procurando a sua sobrevivência, deixaram tudo lá, porque a miséria lá está tomando conta. 80% dos venezuelanos hoje passam necessidade, o que é um horror. Aquele regime lá é criminoso. Hoje já aparece isso aí, é uma ditadura que se impôs. Em vez de beneficiar os pobres, né, desarticulou toda a produção, porque confiou tudo na produção do petróleo, e o petróleo caiu de valor. E a produção agrícola foi desincentivada, com desapropriações assim, em massa, né, o que deixou toda a iniciativa paralisada. Eu vou fazer o quê? O Estado faça, e vocês sabem que a iniciativa pública, em geral, é muito deficiente, né? Quem está lá sabe que ganha um salário, não precisa nem estar se esforçando muito e tal. Então a produção é mínima. Então o país está hoje em frangalhos. A Venezuela, com esse tal de socialismo do século XXI, né? Essa realmente foi uma desgraça, degenerou, né? A proposta bonita de Chávez foi arruinando-se com o tempo, e hoje está nisso aí. O Maduro, que é um cara, né, que sabemos que não tem noção de direção, ele era presidente do sindicato, quer dizer, ele pode ter sido bom para aquele sindicato, mas para dirigir uma nação, tu tem que ter outra visão, tu tem que ser um gestor, um empresário no bom sentido, empresário do bem comum. E se ele não é capaz de fazer isso, meu Deus do céu, mas ele está lá e se mantém à base da violência, né? Ele criou milícias populares para se defender. Isso já fazia o nazismo, com os SS, e essa comparação eu uso,
Porque, infelizmente, ele está caindo nesses extremos, né? E agora está aparentando uma nova eleição. Está lá montando uma eleição que já dá ganha para ele, né? Mais 6 anos de miséria e sofrimento daquele povo. Eu acho que vai chegar, tem que chegar uma mudança, que é impossível continuar do jeito como está. O Papa insiste muito que eles façam um acordo, né? Com um governo de transição. Mas Maduro nem quer ouvir falar disso. Ele quer continuar mandando e acabou, né? Então, desde Pio XII, né, essa solidariedade que deve haver com esse povo sofrido, né, usa essa expressão da solidariedade. O Papa Pio XII usava a palavra caridade social, para dizer que eu faço o bem, mas não só a indivíduos, né, mas a toda uma sociedade, né, caridade social. Enquanto Paulo VI ampliou esse conceito na linha das múltiplas questões atuais no campo social, a civilização do amor. Paulo VI falava da civilização do amor. E, por fim, essa encíclica fala da queda do regime soviético e o apreço pela democracia e livre economia, que não equivale à aprovação do liberalismo sem limites, nem do materialismo prático, né? Então não é agora cai o socialismo, né, real, que foi uma desgraça, e agora tudo com o capitalismo. Não, senhor. A igreja não apoia o puro e simples capitalismo, mas quer uma economia social de mercado. Isso é outra coisa, né? Uma economia que se rege por princípios, que é também, né, tem iniciativa privada, deve haver, porque sem essa iniciativa você paralisa a economia. Isso está acontecendo na Venezuela, é uma desgraça, né? O pessoal não se anima mais a produzir, porque, né, não adianta, porque depois vão tomar tudo deles. Então é aquela situação, né? E na Venezuela isso acabou sendo agora, a inflação está comendo os magros salários do povo ainda, né? 1000% de inflação ao ano. Já pensaram uma coisa dessa? É a luta diária para ter um pedaço de pão para comer. Isso hoje é a situação, essa é o drama lá. Então a queda do regime soviético, eu apreço por uma economia livre de mercado, livre, mas social, né, não equivale à aprovação de um liberalismo sem limites. Isso é muito importante nós termos presentes. Então, eu fico aqui nessas considerações, recomendo também a leitura desta encíclica, que ela é muito importante, né, onde se fala, né, dessas várias dimensões, né. A crise do marxismo elimina as situações de injustiça e opressão no mundo, mas não significa a justificação pura e simples do mercado. Isso é no número 26 da encíclica. Quem quer ler pode encontrar lá essa afirmação que desautoriza o puro e simples economia de mercado sem controles. Então, nós vamos chegando ao final nesse nosso programa, hoje sobre as 2 últimas encíclicas sociais do Papa João Paulo II, o Solicitudo Social da Igreja e nos centésimos anos, e eu ainda vou citar então mais uma frase do Papa Papa Francisco, na sua encíclica sobre o meio ambiente, né? Louvado sejas, sobre o cuidado da nossa casa comum. Então, aqui vou citar uma passagem no número 240 dessa encíclica, onde se diz o seguinte: na verdade, a pessoa humana cresce, amadurece e santifica-se quanto mais se relaciona, sai de si mesmo, para viver em comunhão com Deus, com os outros e com as criaturas, com a natureza. Assim assume a própria existência, aquele dinamismo trinitário que Deus imprimiu nela desde a sua criação. Tudo está interligado, e isto convida-nos a maturar uma espiritualidade da solidariedade global que brota do mistério da Trindade. Solidariedade global, essa brota do mistério da Trindade. E então terminamos invocando a bênção de Deus por todos os ouvintes, desejando que possam ter uma boa semana e que a reflexão sobre esses textos
da Doutrina Social da Igreja possa também ajudar no seu engajamento de cristão leigo e leiga no mundo. Luz na frente, paz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.